Medaka é um perdedor nojento e solitário que não consegue nem pegar sua casca de banana até que Mona, a garota mais popular da escola, se apaixona por ele e muda sua vida patética. Desde o nascimento, Mona era um bebê como nenhum outro porque nasceu com um brilho radiante. No ensino fundamental, quando ela brincava de esconde-esconde, todas as meninas se escondiam, exceto os meninos, que ficavam só para serem tocados por sua pele macia. Mona é tão bonita que quando ela come sorvete, todas as crianças gostariam de ser o sorvete. Mona elogia sua popularidade e beleza porque sabe que está em alta. Anos depois, Mona agora é uma adolescente. Ao acordar de seu sono de beleza, ela olha para o próprio reflexo e dá bom dia para si mesma. Mais tarde, enquanto corre para a escola, os cidadãos não conseguem deixar de admirar sua beleza, pensando que ela e Emma Watson devem ser primas. Na escola, todos a cumprimentam com um bom dia, exceto o novo garoto chamado Medaka, que não é um bajulador nojento como vocês que não estão se inscrevendo. Em sua mente, Mona se pergunta por que esse idiota feio a ignora enquanto todos os outros a enchem de energia de bajulação. Todos os dias ela tenta puxar conversa com ele, mas Medaka tapa o nariz como se o hálito dela fosse mortal. Ela se oferece para mostrar a escola para ele, mas Medaka, sendo um deus do risco que já viu de tudo, ignora a preguiçosa. Os nerds perdedores por perto xingam Medaka por não valorizar a bênção de Mona. Finalmente, Medaka diz a Mona o que realmente sente. Ele quer que ela simplesmente suma dali. A abelha rainha decide desistir, mas não consegue parar de se perguntar por que esse cara está sentado perto de uma nota 10 e a ignorando. Ao dar uma olhada no celular de Medaka, Mona percebe que ele gosta de gatos. Então ela liga pra ele fingindo ser um gato. Os outros puxa-sacos acham engraçado, mas Medaka a encara como se ela tivesse um baita pedaço de algo no rosto. Achando que arrasou, a confiança de Mona vai ao fundo do poço quando Medaka se vira e diz: "De agora em diante, não fale comigo a menos que seja necessário." Os puxa-sacos feios xingam Medaka por tê-la envergonhado, mas a garota tola sai correndo da sala porque desde que nasceu, os garotos sempre a encheram de amor. Apesar da humilhação, Mona ainda tenta armar uma armadilha para Medaka. Ela exibe as pernas, achando que ele finalmente vai notá-la, mas ele apenas cobre o nariz como se ela estivesse apodrecendo. O desespero toma conta dela quando tenta mostrar sua, mas mais uma vez, Medaka a ignora. Na sala de aula, Mona conta uma mentira desagradável dizendo que precisa ir à enfermaria e pede para alguém acompanhá-la. Como parte do plano, ela cai acidentalmente em cima de Medaka, e o professor o designa para ajudá-la. Mona aproveita a oportunidade para dar o famoso "Cabedon", encurralar na parede, pensando que ele é o primeiro garoto a fazê-la ir tão longe. Medaka, envergonhado, pergunta se ela está realmente doente, sem saber que é mentira. Ela pergunta como ele se sente em relação a ela, sugerindo que talvez tenha feito algo nojento para que ele a odiasse. Medaka a tranquiliza dizendo que esse não é o problema, plantando uma ideia boba na cabeça dela, fazendo-a pensar que venceu. Mas Medaka a surpreende com um olhar de macho alfa, fazendo a pequena lesma se encolher de volta para sua concha. Pensando rápido, Mona o abraça e diz que eles deveriam conversar, mas os dois idiotas tropeçam e acabam em uma posição constrangedora. Mesmo sendo uma grande oportunidade, Medaka continua indiferente, o que ela percebe. Frustrada, ela explode, rezando para que Medaka finalmente a aceite. Percebendo que todos os seus planos idiotas falharam, Mona começa a superaquecer até que, sem querer, cai da cama. Por sorte, com reflexos dignos do Goku, Medaka a segura e pergunta se ela está bem. Os dois idiotas ficam se encarando por uma eternidade, até que Mona percebe que Medaka está segurando firme seus balões, deixando a situação ainda mais constrangedora. Cansado das besteiras, Medaka volta para a sala de aula. Antes de sair, ele diz para Mona guardar essas coisas culturais para alguém de quem ela realmente goste. Quando Mona volta para a sala, ela agradece ao Medaka por tê-la levado à enfermaria. Ele responde: "Claro." E então, lança um olhar que faz com que Mona tenha dificuldade de encará-lo de volta. Em sua mente, ela se pergunta por que está tão nervosa, hesitando em aceitar a realidade de que talvez goste dele. Frustrada, ela bate a cabeça na mesa, avisando mentalmente ao Medaka para tomar cuidado porque ela vai conquistar o coração dele. No dia seguinte, Mona começa o dia como de costume, com todos os alunos elogiando sua beleza, dizendo que é um novo dia, mas a mesma Mona linda de sempre. De repente, Medaka esbarra nela, e ela percebe que ele finalmente conseguiu o uniforme. Ele lhe dá bom dia e vai embora. Na aula de educação física, Mona tenta alguns movimentos que viu em um certo site, com a intenção de chamar a atenção de Medaka. No entanto, Medaka está mais focado na bola de basquete, pensando em como seria legal ter o mesmo tênis que o Bow Wow usava em Like Mike. Quando Mona o chama para se juntar a ela, e ele a ignora como se fosse um lixo, ela murmura para si mesma que tudo o que tentou ainda não conseguiu domar a fera. Nesse momento, ela percebe que ainda não usou sua carta na manga, mas ao se lembrar do que Medaka lhe disse no outro dia, ela rapidamente aborta a missão. Ainda assim, a tonta se recusa a desistir até conseguir prender Medaka. Depois da aula, ela faz uma apresentação especial para todos, uma que nem mesmo seus assinantes pagos do OnlyFans já viram. Os puxa-sacos da turma ficam empolgados com a oportunidade e agradecem aos deuses do Riz. Determinado a não se tornar um puxa-saco desesperado, Medaka a ignora enquanto repete para si mesmo: "Foque, foque." Ao encontrar Medaka nos bebedouros, Mona, com seu cérebro de vento, acha que ele está se forçando a não olhar para ela enquanto ela bebe água.
Medaka rouba um olhar rápido para ela, que Mona percebe, comemorando que ele finalmente lhe deu um olhar de puxa-saco. Mas a palhaça cabeça de vento acidentalmente aumenta a pressão da água, se molha toda e acaba no chão, questionando por que teve que se envergonhar para impressionar o Medaka. Logo, ela descobre que Medaka não se abala, pois calmamente lhe entrega sua camisa. Ela agradece e Medaka diz, de nada, antes de ir embora. No entanto, um voyeur observa os dois, pronto para contar para a escola inteira o que viu. No dia seguinte, enquanto caminha para a escola, Medaka se preocupa que a camisa que deu para Mona possa estar fedendo. Dois de seus colegas de classe, Sho e Keido, o cumprimentam e sugerem que eles saiam juntos. Eles dizem que o jeito como ele está tratando a Mona é cruel, porque ela só quer ser amiga dele. Medaka decide sair com os nerds e explica que vem de uma vila pequena, onde a maioria das pessoas são idosos e cabras, então ele não faz ideia de como conversar com garotas. Essa revelação faz os garotos entenderem por que Medaka está ignorando Mona. Eles dizem a ele que Deus o mataria se ele não começasse a ser mais legal com ela. Medaka aceita o conselho deles, mas se amaldiçoa por ser um nerd inútil com um passado religioso idiota. Ainda assim, ele pensa que namorar Mona seria legal, porque ele só viu garotas bonitas como ela na TV. No dia seguinte, Mona devolve a camisa para Medaka, sussurrando em seu ouvido que colocou um pouco do cheiro dela nela. Isso faz Medaka começar a entoar cânticos, amaldiçoando os maus espíritos para que vão embora. No dia seguinte, Mona nem sequer agradece a Deus por estar viva para ver mais um dia. Em vez disso, seu rosto feio já está no espelho, admirando o quanto ela acha que é bonita. Enquanto corre para a escola, ela dá uma nota de aprovação para seu corpo e personalidade em sua mente. Já faz um ano desde que ela se mudou para Tóquio e ela planeja viver a melhor vida colegial possível. Na aula de arte, Mona posa para dois otários feios a desenharem. Mas, em vez de desenharem, os desleixados apenas ficam olhando para ela, como se estivessem assistindo Rurika Tsubaki em ação. Medaka, por outro lado, não poderia se importar menos. Enquanto Mona tenta prendê-lo em sua teia de degenerados, ela percebe que seus planos não estão funcionando, então se pergunta por que só Medaka não lhe dá atenção nenhuma. Ela até diz pra ele que faria qualquer coisa, exceto nudes ou coisas proibidas. Isso deixa os puxa-sacos irritados, vendo a oportunidade que Medaka está ignorando. Mesmo assim, Medaka continua focado em seu retrato do Naruto, tratando Mona como se ela fosse uma completa invisível. Mona xinga Medaka em pensamento, dizendo que é o último dia que ele a ignora. Pegando o celular, ela procura algumas poses enquanto se lembra do outro dia em que Medaka lhe lançou o olhar de fã. Enquanto isso, Medaka entoa um mantra para afastar os maus espíritos, mas na verdade, ele quer dizer para Mona o quanto ela é bonita. Ele só é nerd demais para isso. Nesse momento, Mona o chama enquanto levanta parcialmente o cabelo, deixando Medaka à beira de explodir. Ele se esforça muito para não cair na armadilha de Mona, apesar de ela estar lentamente o dominando. Como a perfeita estátua da liberdade para Medaka, Mona relembra seus fracassos anteriores. De repente, um esquisito lança um olhar para ela. Mona percebe que é Haruno, que é lembrada por uma colega de classe de que não está desenhando a Mona. Mona se pergunta por que Haruno continua olhando, mas não dá muita importância porque seu braço está cansado, o que deveria ser sua principal preocupação. Ela pergunta a Medaka se ele já está quase terminando, e ele responde que ainda está no pescoço dela. Isso faz com que Mona entre em uma fantasia absurda só porque Medaka está desenhando seu pescoço. Enquanto o observa, suas fantasias ficam ainda mais selvagens, chegando ao ponto de fazer a sala parecer estar a 1000 graus Celsius. Chegando ao limite do absurdo, Mona sai correndo, deixando Medaka desenhando um espaço vazio. No banheiro, Mona tenta entender por que, sempre que ela faz charme para Medaka, ele só fica olhando para ela como se fosse um pedaço de... Ela acrescenta que, se fossem vocês, nerds que não estão se inscrevendo, vocês iriam virar uns super simps, e é assim que ela quer que Medaka se comporte. Enquanto isso, Sho e Kita pegam Medaka no flagra babando pelo retrato da Mona. Medaka tenta negar, mas quando eles não acreditam, ele começa a entoar um feitiço. Mais tarde, enquanto procurava por Harry Potter, Medaka esbarra acidentalmente em Mona. Ela sugere que ele está pesquisando para a prova de amanhã e se oferece para estudar com ele, mas ele entrega o livro para ela, dizendo que estuda sozinho. De repente, Mona flagra Haruno a seguindo e se pergunta por que Haruno está atrás dela como um cachorro. Mesmo que Medaka tenha dito que estuda sozinho, Mona ainda tenta forçar a entrada no... fazendo todos os nerds simples desejarem poder trocar de corpo com Medaka. Enquanto isso, Haruno continua espionando, e Mona percebe, lembrando de como Haruno a encarava durante a aula de arte. Depois de pensar um pouco, Mona percebe que Haruno não está espionando ela, mas sim Medaka. Essa revelação faz Mona bater o rosto na mesa, porque está claro que Haruno tem uma queda por Medaka. Em sua mente, Mona deseja que Haruno desapareça, já que ela está tentando conquistar o coração de Medaka. Ela chama Haruno de uma rata de biblioteca silenciosa que não vai superá-la em chamar a atenção de Medaka. Determinada, Mona diz para si mesma que é hora de agir na velocidade da luz e quebra as leis da física ao conseguir óculos e uma xícara de chá do nada. Embora isso divirta os outros alunos, Medaka fica chocado, sentindo como se tivesse sido transportado para o século XVII. Mona então coloca o pé sobre o de Medaka, perguntando como ele gosta do novo papel de garota da literatura, porque ela está cansada de correr em círculos. Ela só quer que ele a aceite. Medaka, na verdade, está gostando da encenação dramática de Mona, mas se afasta, dizendo que a perna dela está batendo nele. No final, o plano idiota de Mona explode na sua cara. Ela bebe o chá com raiva, esquecendo que está quente, e queima a língua no processo.
Mais tarde, Mona vai espionar Haruno enquanto ela rega as plantas. Mona se pergunta que tipo de garota Haruno é, e apesar de Haruno não ter feito nada contra ela, consegue irritar Mona como uma agulha. Na sala de aula, Mona pensa em como Haruno limpa o quadro e alinha as carteiras durante os intervalos, mesmo quando não é sua obrigação. Mona se esforça para encontrar algo de ruim em Haruno, mas acaba percebendo que ela é uma boa aluna. Ainda assim, Mona se recusa a desistir. Enquanto troca de roupa para a aula de educação física, Mona observa Haruno, esperando encontrar algum defeito em seu corpo. Para seu choque, os balões d'água de Haruno não são tão grandes quanto os dela, mas têm um formato bonito, o que duas garotas elogiam, dizendo que Haruno tem um corpo que poderia conquistar qualquer garoto, mas ela prefere ser discreta. Haruno rapidamente puxa a camisa para baixo, enquanto Mona fica paralisada, como se tivesse olhado nos olhos da Medusa. Mona chama Haruno de uma bad, melhor do que ela mesma, e começa a traçar um novo plano para Medaka, vendo Haruno como uma ameaça. Nesse momento, Sho interrompe sua sessão de ciúmes, entregando a ela o volume mais recente de Black Clover que ela havia pedido. Mona agradece ao perdedor, dizendo casualmente que o ama, o que faz a mente nerd dele ir às alturas, afirmando que isso vai melhorar o seu dia. De repente, Mona percebe que não falou com Medaka do jeito que acabou de falar com Sho. Um plano idiota surge em sua cabeça. Enquanto aproveita a brisa fresca de Tóquio, a atenção de Medaka é atraída por um lenço voando, que Mona revela ser dela. Ela agradece a Medaka, dizendo que seu dia teria sido arruinado se seu lenço favorito tivesse voado, mas felizmente ele estava lá para salvá-lo. Ela tenta dizer a Medaka que o ama, mas a idiota fica travando como um CD arranhado. Mesmo depois de pedir ao Medaka para lhe dar um segundo para reformular, ela ainda não consegue tirar a palavra amor da boca de chupadora de pau. Enquanto isso, Medaka a encara pensando: essa garota não vai dizer logo o que está tentando dizer? Incapaz de confessar seus sentimentos, Mona apenas chama Medaka de pervertido. Medaka ignora a acusação dela, dizendo que não viu nada. Então Mona sugere que eles vão para algum lugar mais tranquilo por causa do vento. Secretamente, ela pensa que precisa se apressar e derrotar Haruno. Na sala de aula, Mona desabafa sobre como já faz um mês desde a chegada de Medaka e ele ainda não dá nenhum sinal de se submeter à escravidão dela. Ela o chama de canalha por ignorar uma gata gostosa como ela. Para piorar, Haruno agora é sua concorrente. Logo depois, Haruno é eleita representante de classe e Mona é eleita vice-representante. Após a aula, Mona e Haruno ficam para trás para planejar ideias para o próximo festival escolar. Haruno sugere fazer uma casa assombrada ou um cinema, mas Mona diz que as ideias são sem graça, sugerindo um desfile de fantasias em vez disso. Haruno acha isso divertido e provoca dizendo que ela deve arrasar usando fantasias. No entanto, Mona rebate dizendo que é o contrário. Em vez de ajudar com as ideias, ela fica obcecada com o triângulo amoroso em que estão e não consegue entender Haruno. De repente, uma ideia boba surge em sua cabeça, a de que Haruno nem sequer a considera uma rival. Esse pensamento irrita Mona e ela quebra o lápis. Haruno lhe entrega um lápis reserva, mas quando Mona tenta devolvê-lo, Haruno rapidamente pega seu celular, dizendo que ela é a última pessoa que gostaria que bisbilhotasse nele. Pensando que Haruno poderia estar escondendo fotos de Medaka, Mona a persegue como um monstro de filme, exigindo ver. Eventualmente, Mona consegue derrubar Haruno e verifica o celular, apenas para encontrar fotos de si mesma. Haruno começa a desmoronar, implorando para Mona não surtar. Ela explica que desde a cerimônia de entrada, está perdidamente apaixonada por ela e secretamente tirou mais de 300 fotos suas. Mona se sente aliviada, como se estivesse segurando o xixi desde a época dos dinossauros. Haruno admite que até tem Mona como papel de parede do celular e planejava trocar antes de ser pega. Percebendo que o choro de Haruno não vai parar, Mona a conforta, dizendo que algumas fotos não fazem diferença. Ela então diz que o Medaka sobre o qual estava gritando antes, na verdade, é um peixe da Austrália. A princípio, Mona acha que Haruno é uma macaca sem cérebro, mas quando Haruno esclarece que estava falando do Medaka da sala, Mona quase desmaia. Mona tenta confundir Haruno, insistindo que Medaka é só um peixe, mas Haruno aponta que até viu ela usando a camisa dele. Está bem claro que ela tem uma queda pelo Medaka. Ao ouvir isso, Mona gritou porque não conseguiu lavar o cérebro da Haruno.